Existe negócio. Existe negócio. Existe negócio. No programa Cases e Negócios. Bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos apresentar um tema que impacta milhares de músicos e amantes da música por todo o país: o alarmante aumento no caso de roubo e furto de instrumentos musicais. Esses itens não são apenas objetos, eles carregam histórias, emoções e são a representação de um trabalho árduo de anos. Mas não se preocupe, na entrevista de hoje nós vamos ensinar para vocês como proteger o seu instrumento musical com ações práticas e reais. E para isso, teremos 3 convidados para nos ajudar no bate-papo de hoje. O nosso primeiro convidado é tubista da Banda Sinfônica da Fundação Belas Artes e músico da CCB, Congregação Cristã do Brasil. Por favor, pode entrar, Hendrik Perina. Vem, Hendrik. Pode se acomodar, por gentileza. O nosso segundo convidado tem uma vasta experiência com mais de 30 anos no ramo musical. Além de influenciador, ela é intermediadora entre os músicos de todo o Brasil. Por favor, pode entrar, Thiago Daniel. Obrigado. Você acomodar, por gentileza. E o nosso terceiro convidado é o nosso especialista em estratégias de monitoramento e recuperação de bens de valor. Ele que é empresário da primeira empresa de pronta resposta do Brasil, a SegSig. Pode chegar para cá, Pila de Signorini. Olá, Obrigado. Ótimo, imagina. Bom, gente, eu vou me acomodar aqui na minha mesa para a gente fazer um bate-papo. A partir daqui, por favor, eu quero que vocês se sintam muito à vontade, quero que seja um bate-papo leve, descontraído e que a gente possa passar a informação que a gente deseja para o nosso público. Sejam todos muito bem-vindos e antes de começar, eu vou dar uma palavrinha com vocês. Você que está nos assistindo, caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma solicitação, entre em contato com a gente. É muito importante que a gente tenha essa troca e que a gente escute vocês para saber cada vez mais o que trazer para o nosso programa e que seja de grande relevância. Bom, acho que nada melhor do que começar o nosso bate-papo aqui com uma história real e emocionante. E é por isso que eu quero começar com você, Hendrik. Hendrik, você pode contar um pouquinho para a gente sobre qual o seu instrumento, como você o adquiriu e qual o valor do seu instrumento para você? E além disso, eu também queria que você compartilhasse um pouquinho sobre o caso em que ele quase foi roubado. E acho que isso vai ser importante também para você que está nos assistindo, a saber o valor do instrumento musical. Não só financeiro, mas também emocional. Principalmente quando se envolve pessoas que a gente ama. Bom, primeiramente, um prazer estar aqui. Um pouquinho da minha história na música. Hoje eu tenho 45 anos de idade. E eu iniciei os meus estudos musicais com 4 anos de idade. O meu pai, ele sempre me orientou, a escolher aquele instrumento que mais me encantava. E um dia, dentro da orquestra, eu sentei ao lado da tuba, tuba sinfônica, o instrumento que eu toco hoje. E eu me encantei com aquele instrumento e criou aquela liga. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. O Thiago sabe muito bem. Todos os instrumentos são maravilhosos, mas o tubista parece que ele tem... É um quê especial. É um negócio especial aí, sem dúvida. Legal. Eu conversando com um amigo, ele disse que começou a tocar esse instrumento na igreja, na orquestra, com 15 anos de idade. Criança ainda, me encantei com aquele relato dele, cheguei para os meus pais e pedi para que eles comprassem imediatamente o instrumento para mim. Foi onde minha mãe disse que o instrumento era muito caro e naquele momento não estava acessível nas nossas condições de ter aquele instrumento. Criança, ainda chorei muito. Os tempos se passaram, com 11 anos ingressei na orquestra com um bombardino, que é um instrumento menor do que a tuba, mas da família, da tuba. É primo ali, tá junto. Está junto. E o tempo se passou, com 15 anos, com muita batalha, minha mãe, ela entrou em contato, vendo todo aquele desejo, aquela vontade de estudar a música, de tocar esse instrumento. Minha mãe ligou para um lojista e pediu para ele, se ele tinha um instrumento velho, quebrado, usado. E quando minha mãe chegou na loja para ver o instrumento zero, um instrumento novo, na caixa, minha mãe falou, não tenho condição de comprar um instrumento dele, e para nossa surpresa,
aquele vendedor, ele disse que aquele instrumento sairia abaixo do valor de mercado e nas condições que os meus pais pudessem pagar aquele instrumento. Então aquele foi um sonho. Quando meu pai chegou em casa, eu com 15 anos, recebi esse instrumento. Imagine a minha alegria e a minha satisfação em receber esse instrumento. E foi onde eu comecei a tocar a tuba nas orquestras e é o instrumento que eu carrego para minha vida toda. Então esse instrumento tem um valor muito sentimental para você também, por toda a história que carrega, né? Helg, então você continua com o mesmo instrumento desde os 15 anos? Então, o bombardino, que foi o meu primeiro instrumento, eu tenho ele até hoje, com muita estima, mas os instrumentos musicais, eles têm uma evolução, né? De engenharia e foram melhorando e eu acabei fazendo um upgrade e eu tenho uma tuba melhor, né? Mas o primeiro? Mas o primeiro instrumento está comigo. Tá lá comigo e eu não desfaço dele. Inclusive, meu filho hoje também é tubista, de 9 anos de idade, e ele começou aprendendo nesse bombardino, que foi o meu primeiro instrumento. Que legal. E eu queria saber, Henrique, também sobre essa infelicidade que aconteceu com você e sobre esse caso onde a sua tuba quase foi roubada. A gente sempre ouve relatos que aconteceram com todos ao nosso redor, mas a gente não espera que isso vai acontecer com a gente. E eu tive essa infelicidade, minha esposa retornando da casa da irmã dela e me ligando, falou, estou chegando. Eu falei, passa na casa dos meus pais, que meus filhos estavam lá, e pegam, né, traga as crianças para casa. Meu instrumento estava no porta-mala do carro, né, uma tuba, um instrumento grande, estava no porta-mala do carro. Minha mãe parando em frente à casa da minha mãe, minha esposa parando em frente à casa da minha mãe. A minha mãe saiu no portão para conversar com a minha esposa, duas motos pararam atrás do carro com 3 elementos, né, 3 bandidos, e inclusive foi um trauma com meus filhos, porque eles bateram com a arma no vidro do carro, né, eles bateram, e minha esposa assustando naquele impulso, né, do medo de descer do carro e eles não permitirem que meus filhos saíssem do carro, ela acelerou, eles atiraram no carro, e foi um desespero, porque ela saiu em fuga, eles atiraram no carro, minha mãe não sabia se tinha acertado alguém dentro do carro, minha mãe sozinha, e eles abordaram a minha mãe, graças a Deus a bala não atingiu ninguém, né? E naquele momento ali eu tinha o que eu tenho de mais valor na vida estavam ali, né? Eu tinha minha esposa, eu tinha meus 2 filhos de 7 e 9 anos, eu tinha minha mãe do lado e eu tinha minha tuba no porta-mala. Né? Então tudo que eu tinha de mais valor estava ali. Né? Então essa história marcou muito, foi um trauma naquele momento, mas graças a Deus nenhuma bala atingiu eles, e não maltrataram minha mãe, roubaram alguns pertences e foram embora. Henrique, eu sinto muito que você tenha passado por isso, acredito que é uma experiência que ninguém aqui gostaria de passar, mas eu acho que isso também vai servir para alertar o nosso público sobre o que está acontecendo no nosso país hoje em dia. Eu trouxe algumas informações aqui para deixar o nosso bate-papo um pouquinho mais interessante. Vou até falar aqui, mas vocês podem compartilhar aqui comigo. O aumento de roubos e furtos e crimes patrimoniais no Brasil exige uma atenção redobrada, principalmente para os músicos que transportam esses equipamentos valiosos. O meio de transporte dos equipamentos musicais geralmente é o próprio carro pessoal. E de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, SSP, o Brasil registrou no primeiro semestre de 2024 31.172 ocorrências somente nesse período de roubo e furto de carro. Apesar de eu não conseguir muitas informações sobre especificamente equipamentos musicais, tem uma pesquisa no IBGE que mostrou pra gente que apenas 44,8% dos casos de furto nas ruas, as vítimas procuram a polícia. Ou seja, menos da metade. Então, primeiramente, eu quero deixar um alerta pro pessoal que em caso de roubo e furto, é de extrema importância que a gente faça um boletim de ocorrência e que a gente relate todas as informações que são relevantes para que a gente consiga solucionar o nosso problema. Agora que a gente já sabe um pouco sobre a magnitude desse perigo, né, o tanto que abrange, as situações que a gente pode passar por conta disso, eu quero olhar especificamente para esse nicho musical, como que afeta esse nicho musical. E para isso eu queria fazer uma pergunta para você, Thiago. Eu queria saber um pouco mais sobre qual o panorama do universo musical no Brasil, a quantidade de músicos, uma aproximação do valor dos equipamentos, e também um pouquinho sobre as falhas que tem na prevenção desse tipo de produto.
Obrigado pelo convite. É um Imagina. prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. E já vou aproveitar e dizer que também é um prazer fazer parte da maior orquestra do planeta, que é a Orquestra da Congregação Cristã no Brasil. Aliás, congregação cristã que tem muitos templos pelo mundo todo. Somos em 500 mil músicos, aproximadamente isso, e não para de crescer, porque as escolinhas de música não param. Então, a cada vez, a gente tem mais músicos. O que acontece é que, assim, a gente tem os eventos da liturgia da igreja, dentro dos cultos, ensaios, reuniões de moços e adultos, mas também temos os nossos encontros musicais por fora, que a gente chama carinhosamente de tocatas. Então, onde se reúne ali 5, 6, 10, 20 músicos, ou às vezes números até maiores, para a gente poder entoar hinos, louvar, ou encontros musicais livres, onde a gente pratica música de uma forma geral. Então, o que acontece? A gente não mede esforços para isso. Se precisar ir numa comunidade, a gente vai. Se precisar ir num bairro distante, a gente vai. Depois dos nossos encontros, geralmente tem um lanche, tem alguma alimentação, um outro encontro, uma oração, alguma coisa assim. O instrumento está com a gente ou está no carro. Em grandes trajetos, a gente não mede esforço. E isso gera um risco. É uma exposição muito grande. Exatamente. Quem está assistindo sabe do que eu estou falando. A gente tem o valor do instrumento e a gente tem o valor sentimental. Não importa, importante o valor do instrumento é muito importante. Alguém pode investir no mesmo instrumento R$1.000 ou 100 mil. Depende da qualidade, fabricação. E o que vem de mais importante para a gente é o valor sentimental e o valor histórico. Porque nós temos instrumentos que não tem mais o material para ser fabricado. Nós temos aí, por exemplo, o Hendrix sabe mais do que eu, nós temos saxofones com material feito de sino, lá da Segunda Guerra. Nós não temos mais esses materiais. Verdadeiras relíquias. É o valor emocional do instrumento, né? A exemplo do Hendrix, que o meu pai também se esforçou para comprar um instrumento para mim que não tem mais fabricação. Então, a partir do momento que isso é subtraído da gente, vai-se embora uma história. Então, você pode até recuperar o dinheiro, trabalha de novo, compra, mas perder um instrumento é destruir uma história. Um exemplo perdão de cortar, um exemplo é um amigo, ele tem um clarinete de 100 anos, mais de 100 anos de idade, de madeira, que hoje o instrumento de madeira é uma relíquia raríssima. Mais de 100 anos que ele herdou do pai que faleceu. Olha o valor sentimental, como o Thiago acabou de dizer. Exatamente. Tem esse instrumento para o uso. Que legal. Isso é muito interessante, até igual eu expliquei, para a gente saber o valor sentimental além do valor financeiro desses instrumentos. Pila, a gente já vai conversar com você só mais um pouquinho, porque eu quero entender um pouquinho mais sobre essa história do Hendrix e o que a gente pode aprender com isso. Mas eu já vou chegar em você. Tô tranquilo. Hendrix, eu quero fazer mais uma pergunta para você também, para a gente continuar nessa linha que a gente está aqui. Depois desse episódio assustador que aconteceu na sua vida, qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu sobre proteção dos seus bens valiosos? Como que eu citei para vocês, né? Para todos que estão nos ouvindo. A gente não espera que isso vá acontecer um dia conosco, mas nós não estamos isentos, não estamos livres desse risco, né? Isso é iminente, isso aconteceu, eu vivenciei, isso passou pela minha família, isso marca muito na nossa vida e é muito, muito importante a gente ter uma proteção. Termos alguma empresa que nos dá essa tranquilidade e faz com que a gente possa dormir mais tranquilos, né? Saber que quando a gente vai sair, né, nós estamos protegidos e saber que quando o nosso bem de valor esteja dentro de casa, eles estão também protegidos. A segurança é importante, né? E, Thiago, pegando até o gancho, eu queria perguntar para você se você acha que o ramo musical tá mais vulnerável hoje em dia. E se sim, por quê? Olha, nós temos hoje instrumentos muito mais tecnológicos, projetos muito melhorados e, consequentemente, maior valor agregado. Ao mesmo tempo que a gente tem hoje um mundo muito mais, assim, a gente sai mais, a gente tem possibilidade de visitar novos lugares, salvo eu, são 21 mil igrejas, 21 da congregação cristã, fora os nossos espalhados pelo Brasil. Sim. Exatamente, então nós estamos sim muito mais vulneráveis, ao mesmo tempo que
o pessoal que comete crimes, eles também são cada vez mais inteligentes, né? Então, é realmente um risco muito grande. A gente não mede esforços para servir a Deus, para louvar e para levar alegria para as pessoas, que esse é o nosso intuito. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um respaldo de segurança, porque assim como a nossa família, também tem ali um bem de muito valor, tanto financeiro quanto emocional envolvido, né? Então, ter um respaldo em todos os sentidos é muito importante. Tem na Bíblia, esforça-te e eu te ajudarei. Eu acho que essa parte de ter a segurança nos instrumentos é a parte do nosso esforço. E aí o restante Deus ajuda e dá tudo certo. É isso, né? Sempre. Pillage, quero começar a inserir um pouco mais aqui no bate-papo, mas antes eu vou passar só algumas informações para o nosso público também entender um pouquinho mais sobre o que a gente vai começar a falar aqui. Para quem está nos assistindo, o ato de comprar, receber, transportar, ocultar e afim, um produto que se sabe ser um produto de crime, consta no artigo 180 do Código Penal Brasileiro como crime de receptação. Então, para resumir, quem compra o produto roubado é chamado de receptor. O crime é a receptação e ele é dividido em 3 modalidades: a simples, a qualificada e a culposa. A receptação simples ocorre quando o indivíduo adquire, recebe, transporta e afins um produto que se sabe ser um produto de crime, e a pena é de até 4 anos de reclusão e multa. Já a receptação qualificada, aí é quando o crime é praticado no exercício de comercial ou industrial, e a pena é um pouco mais leve, pode chegar até 8 anos de detenção e multa. E a terceira, que é a receptação culposa, acontece quando a pessoa adquire o produto sem saber que aquele produto é fruto de um crime, mas ela deveria desconfiar, como, por exemplo, pela falta de nota fiscal, pelo produto muito abaixo do valor, entre outros aspectos. Exatamente. E isso também é crime, e a pena pode ser até 1 ano de detenção e multa também. Então, é importante a gente informar que a compra desses produtos roubados, além de ser crime, também contribui para o aumento da violência e da criminalidade no nosso país. Portanto, é sempre fundamental a gente verificar o produto que a gente está comprando, sempre exigir nota fiscal, desconfiar de preços muito abaixo do valor e ter todo cuidado é pouco hoje em dia, né? Lembre-se, gente, o barato pode sair caro. E além das consequências legais, como eu disse, essa compra de produtos roubados financia a criminalidade no nosso país. Dito isso, Pillage, agora eu quero conversar um pouquinho mais com você. Como você é um especialista aqui no nosso assunto, eu gostaria de saber se você quer acrescentar alguma coisa sobre o que eu acabei de falar, sobre a receptação. E eu também gostaria de saber o quanto isso impacta no seu trabalho, principalmente no dia a dia. Marília, obrigado. Obrigado, Hendrik. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Para nós, eu me sinto muito honrado de poder fazer parte agora, né? Ainda que superficialmente da CCB, poder contribuir e ajudar os músicos, né, colegas, porque eu também sou músico, né, de instrumento de corda, mas eu penso que todos nós estamos vulneráveis. É só você sair na rua que você já está vulnerável, seja com uma corrente, um celular, né? Então, hoje, infelizmente, nós temos que andar na rua com toda a atenção, olhando para tudo. Né? Se você está andando, está vindo 2 pessoas, 3 pessoas, desvia o caminho, volta, entra no estabelecimento comercial, não conte com a sorte. A receptação, o furto e o roubo vai continuar existindo. Você comentou do primeiro trimestre, último trimestre, alguns 1000 carros, primeiro semestre, né? Mas hoje, por dia, deve-se furtar e roubar aproximadamente 450, 500 veículos por dia. É muito expressivo, né? Eu estou falando aqui da capital. E, obviamente, isso não está inserido outros delitos como o furto de objetos. O furto à residência, o furto a estabelecimento comercial, onde o comerciante está ali e nem vê. Ele vai perceber depois que alguém entrou lá na gôndola e levaram alguns produtos. Né? E esse mundo de instrumento musical, né, a gente vai, né, na Teodoro Sampaio, que é uma vasta avenida com várias lojas de instrumentos musicais de todo tipo que você possa imaginar. Né? É só você sair na noite, onde tem barzinho, todo barzinho tem um músico ali que está com um instrumento, seja
um saxofone, uma flauta, uma guitarra, um violão, um microfone, mesa de som, né? E sem contar que, como o Thiago disse, e que é uma verdade, a maior orquestra do mundo é a congregação. Porque são 550 mil músicos. Se juntar todos os músicos da congregação, você sabe que eu fui num show, Rock in Rio, Rock Mil. no Allianz Parque. Juntaram 1000 músicos no gramado, tocando ao mesmo tempo. Então foram 100 bateristas, 100 guitarristas, 100 vocalistas, 100 baixistas, 100 tecladistas, e aí fizeram lá uma seleção de 30 músicas, eram 1000 músicos tocando ao mesmo tempo. Né? Que legal. Agora imagina 550 mil ao mesmo tempo. Hã? Dá pra ouvir o som lá da América, lá da parte de cima, lá. Nossos amigos vizinhos, vai atravessar a fronteira. Exatamente. Mas a gente tem uma grande missão aqui, né? Porque eu conheci o Hendrik há 1 ano e meio. Porque ele tinha uma dor. E ele procurando já algum remédio para isso, ele acabou esbarrando na SegSing. E quando ele veio com o produto, com a solução que ele tinha, eu falei, Hendrik, isso aqui não dá certo, a gente não consegue recuperar. Ele já veio com equipamento de tecnologia, aí alguém indicou nós para poder fazer a recuperação. Exato. Eu falei, Hendrik, com esse produto não dá, infelizmente não tem como. Então, o trabalho, para vocês que estão assistindo, fazem 1 ano e meio que eu com o Hendrik estamos tentando aperfeiçoar, né, um sistema protetivo, um produto que consiga proteger o seu instrumento. Para que você possa deslocar da sua casa para a sua atividade, para o seu culto, para a sua igreja, tranquilamente. Por quê? Ainda que você não vai inibir o roubo, mas que você pode ser roubado, você vai ter a tranquilidade de pode levar tudo, leve os meus anéis, mas não leve os meus dedos. Né? Então entregue tudo com toda tranquilidade, porque nós vamos encontrar o seu instrumento. E após 1 ano e meio com o Hendrik, né, após vários testes, estudos, melhor aqui, ajeita ali, hoje nós temos um produto perfeito, ideal, testado, aprovado, para poder proteger o seu instrumento. Então, a nossa missão é essa, é levar a tranquilidade para os músicos, diminuir a perda, não só de fio metal, de dinheiro, mas a perda emocional, né? Com certeza. Ele fala, pode levar que a gente vai recuperar. Essa é a qualidade da SegSing. E, Hendrik, eu quero aproveitar, pegar esse gancho do Pillage, que citou um pouquinho você aqui na resposta dele. E eu também queria perguntar para você, com base na sua experiência em todos esses anos, o que você diria para os outros músicos sobre essa importância de investir em proteção que você compartilharia com eles? E, além disso, eu também quero saber de onde veio a sua inspiração para criar a Konitz Brasil. De onde veio essa ideia? Como você começou? É bem como o Pillage mesmo acabou de citar, né? Nós tínhamos uma dor, realmente nós tínhamos uma dor. Eu vivenciei, na verdade, né? Amigos próximos que saíram de um culto, e nossos cultos, 90% dos nossos eventos na igreja são à noite, ocorrem à noite. Né? Os músicos saem, né, 9h30, e em destino às suas residências, e um amigo, ele tinha uma tuba sinfônica dentro do carro, um violoncelo do filho, e quando estava chegando na sua residência, 5 motos cercaram o carro e levaram o carro. E é como o Pillage falou, né? Eles levam o carro, eles não sabiam o que tinham dentro, mas sabendo-se que a polícia militar poderia vir atrás, eles abandonaram o veículo e levaram os bens que estavam dentro. E levaram os 2 instrumentos, um prejuízo de aproximadamente, né, mais de R$20 mil. Tiveram que comprar novos instrumentos, mais uma despesa de mais de R$20 mil, né, porque não tinham essa proteção. Né? Então, eu tinha uma dor quando nós conhecemos, né, o Pillage, né, a SegSing, essa mega dessa empresa, que tem um know-how gigante, um conhecimento, né, nessa parte de proteção, foi o remédio que eu encontrei para que a gente pudesse trazer para o nosso meio musical, proteger os nossos músicos,
né, e dar a tranquilidade que o músico possa, né, como o Thiago sai para eventos, muitas vezes em áreas de risco. É o prazer que nós temos, não olhamos para a localidade, para o local, como o Thiago mesmo citou, né, Fiano? Saímos tarde da noite e temos a segurança que a gente não precisa criar uma barreira com o bandido no momento. A gente precisa se proteger, como o Filad falou, né? E o nosso bem vai ser recuperado. E Marília, com toda sinceridade, né? Você tá com seu instrumento no seu carro. Seu carro foi furtado. Você deixou o carro lá estacionado, seu instrumento estava lá dentro, quando você volta, o carro não tá mais. Ou você foi roubado. Abandonaram o carro, a polícia foi lá e encontrou. Obviamente, o bandido vai levar o que tá dentro o que tem dentro do carro. Qual a chance, a probabilidade da polícia ou alguém encontrar esse instrumento dentro de uma comunidade, dentro de um apartamento, no quarto de uma residência? Muito baixa, Muito baixo. Possível. Eu tô dizendo que talvez você encontre esse instrumento em algum site de venda que a pessoa vai tirar foto e tô vendendo uma tuba. Olha, exatamente. Mas até você ter essa chance e oportunidade, no final você pode comprar seu instrumento de volta. Exatamente. Na verdade, Você tem que ter sorte. o que pode ser uma vitória na família foi uma tragédia na vida de outro. E esse projeto vem justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Por isso a importância de você assegurar o teu instrumento e garantir que ele não caia nas mãos, às vezes, de pessoas que são honestas, de pessoas que estão pedindo para Deus muito tempo o instrumento, mas infelizmente na hora de adquirir pegou o instrumento errado. Que a gente chama do terceiro de boa fé. Hein? É a pessoa que compra na boa fé, porque está um pouco abaixo do preço, desconfia, mas compra porque ama e quer, e acaba comprando sem saber que aquilo ali foi... E às vezes é o instrumento do amigo da igreja do outro bairro, Exatamente. que roubaram e que está na minha mão. Né? Que foi o caso de receptação culposa, que a gente até citou aqui, né? A pessoa deveria desconfiar, mas ela adquire o produto mesmo assim, seja pelo que você falou, pelo aquele desejo de adquirir o produto, ou afins, cada um tem seu motivo particular. Mas enfim, Pilad, eu quero entrar num bate-papo com você agora rapidinho aqui. Ó, a gente já falou um pouco sobre os problemas que a gente tem nesses rastreamentos, os instrumentos musicais, os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, e agora eu quero começar a introduzir na solução, em como que a gente resolve esse problema que a gente está apresentando aqui. Então, o primeiro tópico que eu quero falar com você é sobre prevenção. Ações e ferramentas recomendadas para esse tipo de proteção. Por exemplo, eu tenho um teclado musical. Eu tenho mesmo um teclado musical, é verdade, eu tenho mesmo um teclado. E se eu quero fazer a prevenção do meu teclado, se eu quero evitar que esse meu teclado seja roubado, por onde eu começo? Amarra uma corrente e deixa ficar. Certeza que você mesmo... Exatamente, é uma prevenção, né? Então é só não sair com o instrumento. Só não sair, não posso mais sair. Deixa ele dentro de casa 7 chaves, pronto. Tá prevenida. Tá prevenido, é assim. Mas se eu quisesse outras formas de prevenção, sendo esse teclado musical, como eu poderia chegar até essa Xing e como eu iniciaria esse bate-papo com vocês? Olha, eu vou te dizer, existem algumas formas de prevenção, né? Depende do que cabe no seu bolso. Sim. Você pode contratar um segurança particular para fazer a tua escolta, né? Como tem pessoas que tem, né? Andar num carro blindado, né? Você pode usar alguns AirTags, que a gente sabe que existe, via Bluetooth eu consigo localizar, mas que não são tão eficientes. Se ele sai de uma região para uma outra, e eu dependo de um telefone conectar Bluetooth para poder me dizer a posição do telefone, mas eu não sei aonde está, de fato, o instrumento. Então não adianta eu ter alguma coisa para me dizer que está numa região. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa tem um celular furtado ou roubado. E aí você tem lá a geolocalização, né, pelo aplicativo, e assim, meu instrumento está dando lá na área central. Óbvio que vai estar na área central. Como é que chega lá? Está dando uma posiçãozinha ali, mas é exata? Não é exata. Você sabe que está ali na região. Quem que vai entrar? Imagine que o seu telefone esteja numa Cracolândia. Como é que você vai chegar ali e saber... Você vai abordar todos os usuários ali de droga para... Cadê o meu telefone? Tem como. Ou entrar naqueles prédios que são invadidos, cômodo por cômodo? É impossível, nem a polícia faz isso. Nem a polícia. Né? Então, nós fazemos isso há 23 anos e acompanhamos toda a tecnologia, a evolução deste mundo de rastreamento, da sinistralidade,
né? Desde carga, caminhão, carro, motocicleta, bicicletas. E aí, em 2020, começa a chegar uma coisa aqui no planeta, que é aquela coisa da internet das coisas, as coisas todas conectadas, né? Você fala com uma lâmpada e a lâmpada acende, fala com o portão abre para você, né? Uhum. Qual que era o meu grande desafio? Porque a gente já rastreava coisas grandes, energizadas, como uma bateria do carro. Mas quando a gente pega um material menor, um computador, né, um laptop, se eu estou conectado com ele, por que se eu tenho a latitude e longitude, a geolocalização, por que eu não posso recuperar esse produto menor de qualquer coisa? E aí foi quando a gente fez uma pesquisa de mercado, já existia uma solução que o mercado chama de isca, a gente já fazia isso há 13 anos, fazendo a recuperação de produtos que têm uma isca embarcada, e aí a gente acabou desenvolvendo uma isca que, ao nosso ver, é a mais ideal para a atualidade de hoje, para a nossa operação, e foi quando, né, houve um casamento junto com o Render, que a gente viu a oportunidade de levar essa nossa solução para esse universo grandioso e maravilhoso que eu não conhecia, que são esses 550 mil músicos que estão à mercê aí, todo dia se deslocando com o seu, né, o bem mais importante aí, vamos dizer assim, material, né? E a gente está aqui justamente para tentar levar para vocês, né, um pouco dessa solução aí. Vou até aproveitar o gancho. Essa isca que você citou é a isca da série T-1000. É a isca T-1000, exatamente. Já que, e eu quero T-1000. até te fazer uma pergunta curiosa. Por que esse nome, T-1000? Então, na verdade, foi uma brincadeira. T-1000 é um ciborgue, né, do filme O Exterminador do Futuro. E tem o T-800, que é feito pelo Arnold Schwarzenegger, né, que ele é todo de metal, de ferro, né? E tem o T-1000, que é acho que é o Exterminador do Futuro 2, que é aquele cara que que é um mercúrio. Então ele se derrete, ele se transforma, ele encosta em você, ele se transforma em você, ele se transforma em você. Então, na verdade, a T-1000 é um dispositivo, uma isca, né, de prevenção, que a gente é capaz de rastrear qualquer coisa. Ou seja, a T-1000 se adapta a qualquer objeto, desde uma agulha a um foguete, como dizia Coronel Clóvis, do grande mestre professor. Que legal. Isso é muito legal. E a gente falou um pouquinho aqui sobre prevenção. E agora eu queria entrar um pouquinho no tópico sobre a recuperação. Quais os passos, quais os processos para a execução desse serviço? E eu queria também saber um pouquinho sobre os índices da SegSig, que é uma coisa muito curiosa. E eu sei que talvez você tenha números muito bons para trazer para a gente, né? Com relação aos processos de recuperação, tem toda uma metodologia. Quando a gente tem um carro roubado, como você disse, existe um processo. Eu preciso saber para quem que foi vendido este rastreador ou este seguro. Não adianta a gente vender um seguro para um cara que vai comprar já pensando em dar o golpe. É o fraudador, né? O estelionatário, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa, para quem você vende, qual a tecnologia que você vai utilizar, qual o software que eu vou rastrear aquela peça, quem vai instalar, que é sumamente importante. Não adianta eu pegar um rastreador e colocar do lado de fora do carro, com uma fita, tá tudo exposto, tá tudo visto, não adianta nada. Então eu tenho que ocultar isso. E por último é a recuperação em si. Funcionando todas essas fases, o sucesso é muito maior. E quanto ao índice de recuperação, tudo aquilo que está funcionando, a gente vai até o marco zero. A gente vai lá aonde está emitindo o sinal. Hoje a gente atende mais de 120 empresas de rastreamento e monitoramento. Então a SegSig é sempre a retaguarda de todo esse negócio. Então, vamos dizer assim, né? O cliente procura as empresas de proteção, seguradora, em 2 momentos. Quando quer comprar, quando foi roubado. E quando ela é roubada, é a parte mais ruim do negócio. Porque você vai ter que ir lá no local onde está o veículo abandonado, ou objeto, ou instrumento, ou uma motocicleta. E a gente hoje tem aproximadamente 1.200 agentes de pronta respostas espalhados pelo Brasil. Nós temos 3 centrais de rastreamento 24 horas, uma redundância na outra.
Temos a certificação da ISO 9001-2015, que foi fundamental para os ajustes dos nossos processos. E tem uma equipe maravilhosa dentro da SegSig, que se tornaram especialistas. E finalizando a tua pergunta, quanto ao índice de recuperação, é muito... assim, não dá para dizer o que é bom ou o que é ruim. Por quê? É muito relativo. Então, imagine que eu tenho um cliente que ele tenha tido 2 roubos. Eu recuperei um carro. Então, eu recuperei 50%. Eu tenho outro cliente que teve 10 roubos. E eu recuperei 3 carros. Eu recuperei 30%. Então, tem empresa que rouba 2 e recupera 1, 50%. Tem empresa que rouba um carro, recupera 1, deu 100%. Tem empresa que rouba 1, não recuperou, 0%. Então, eu tenho 0, 50 e 100. Mas a média do nosso índice, auditado pela ISO, está em 92%, 95%. Mas temos empresas que nós chegamos a 98%, 99%. E tivemos também uma empresa, que foi o recorde, nós tivemos 78 motos roubadas dentro de 40 dias, vamos dizer assim. Roubou uma, recuperou. Roubou 2, recuperou. Roubou 3, recuperou. Tem aquelas coisas de empresas, temos a 150 dias sem acidentes. Sim. Nós ficamos 27 motos roubadas sem perder nenhuma. Olha Isso isso. foi o recorde, foi incrível. Eu até falei pro dono da companhia, olha, pode falar que se não achar, você paga a tabela FIP. Porque tá recuperando tudo. Eu quero destacar algumas funcionalidades de inovações tecnológicas, como, por exemplo, a cerca eletrônica, a tecnologia anti-jammer. Eu queria saber se você poderia falar um pouquinho pra gente, um pouquinho mais sobre isso. Assim, para vocês que estão nos assistindo, para entender um pouquinho do conceito e das funcionalidades que este produto que nós estamos inserindo, né, junto com a Konix, que a Konix está, né, nesse projeto, você vai ter seu instrumento e a Konix vai saber aonde esse instrumento está. Então, assim, eu tenho um dispositivo que ele acorda e dorme. Ó, eu tô aqui hoje, tô aqui. Daqui um dia ele acordou, conectou com a rede, tô vivo. E você deixa o seu instrumento parado lá quietinho. Tá dormindo. Se alguém tocar no seu instrumento, o dispositivo vai acordar, vai mandar um alerta para nossa central, vai mandar um alerta pelo aplicativo para você dizendo, ó, mexeram no seu instrumento. E ele começa a transmitir a frequência de dados de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos, de 10 em 10 minutos, de acordo com como você quiser. Além disso, vamos supor que você deixa o seu instrumento na sua casa. Você vai viajar. Dei até um exemplo para você hoje, né? Você deixou o instrumento na sua casa e foi passar férias, foi viajar. E você ativa lá o modo âncora, está dormindo o instrumento. Se alguém mexer, vai subir um alerta. E a gente faz uma cerca em volta da tua casa. Se esse instrumento sair do raio da tua casa, a gente recebe um alerta também. Aí o que faz? Aí entra a SegSig na parceria com a Konix para poder mandar os nossos agentes e um tenista para poder fazer essa retomada de volta. E falo para vocês, recupera 100%. Só não vai recuperar se o bandido, o criminoso, ele começar a desmontar o instrumento todo e encontrar o dispositivo, porque é muito bem ocultado. E se ele fizer isso, está perdendo o instrumento, não vai ter valor nenhum para ele. Que legal, isso até dá um gancho assim para eu pensar numa comparação aqui para compartilhar com o pessoal. É que antigamente muito se falava em roubar banco, né? Antigamente tinha muitas pessoas que planejavam, praticavam. Hoje em dia, quase ninguém fala em roubar banco, mas por quê? Porque os bancos se blindaram e os bandidos sabem que hoje em dia é muito difícil ou quase impossível você conseguir roubar um banco. E acho que essa visão da SegSig tem muito a ver com isso também. Vocês procuram blindar para que não aconteça, para que não tenha fatalidades, né? Eu acho que por isso que essa parte de premissa também é muito importante. Olha, o exemplo do banco, por que não se rouba mais banco? Tem uma porta giratória com sensor magnético, tem um cara armado lá, e o banco, o cofre tem temporizador, não dá para ver o cofre na hora, tem que esperar. Então, cria-se dificuldades. Sim. Vou te dar um exemplo. Parei o carro na frente da igreja. Tem um monte de carro na rua.
Tem lá o menino que vai furtar o carro, né? O criminoso. Aí ele vai passar num carro, ele vai ver lá aquela trava no pedal, coisa de antigamente. De repente o criminoso de hoje nem sabe o que é aquilo, mas não tem nem ferramenta para estourar. O que apresentou aquilo? Dificuldade. Então, tá, vigia, vai dar muito trabalho, tá difícil. Eu vou pro outro carro ali que tá mais fácil, é só mexer aqui, abrir, tira o módulo, abre o capô, tira o módulo, colocou, ligo lá, pá, e vou embora. Isso é a técnica aí, o modus operandi de hoje. Mas, pensando no futuro, onde tem 2 especialistas aqui no mundo da música, no instrumento de sopro, e que eu não sabia que tinha um valor muito alto, né, dos instrumentos, né? Eu penso que vocês estão se antecipando muito e levando a oportunidade, né, para os colegas que estão nesse mundo da música com instrumentos de alto valor. Não tenho dúvida que este dispositivo trará a tranquilidade para você que é músico, e mais do que isso, se roubarem, não façam nada, não reajam, deixa levar e só liga na Konix. E o restante a gente vai fazer e vai recuperar. O nosso objetivo é que a gente telegrafe para os criminosos que não venha mexer na CCB. Porque se vier mexer, nós vamos atrás. Que legal. Recentemente, como o Pila disse, o bandido ele vai olhar um carro, um veículo, e se ele encontrar dificuldades para levar o veículo, ele já observou o que tem dentro. Recentemente, numa travessa da Avenida Paulista, um trompista com 2 trompas de valor, músico profissional de orquestra sinfônica, o bandido chegou no carro, viu que tinha os instrumentos lá dentro, ele quebrou o vidro do carro e levou os seus instrumentos. Olha isso. Foi um furto, furtou o seu instrumento, né? E ele levou, né? E foi o relato desse trompista. Uma decepção muito grande, por quê? Pela estima que ele tinha pelo instrumento musical dele. Então, quando o bandido leva o carro, ele descarta o carro, leva o instrumento musical. Quando ele não tem como levar o carro, ele quebra e leva o instrumento musical. Ou seja, ele deixa o carro e leva o instrumento. E acredito pela estimativa de valor que você passou aqui pra gente, que às vezes, dependendo do carro, o instrumento possa valer até mais que o carro, né? Por isso que é extremamente importante. Pillard, muito obrigada por esse momento de bate-papo aqui, para você explicar um pouquinho mais pra gente sobre os processos. E eu queria fazer uma pergunta dupla, que é a mesma pergunta, um de cada vez, mas eu queria perguntar para vocês como essas tecnologias de rastreamento que o Pillard acabou de explicar pra gente, uma pergunta meio óbvia, mas eu queria que vocês compartilhassem um pouco pra gente, como essas tecnologias ajudam os músicos a protegerem os instrumentos, como a isca, como a central ajuda os músicos a proteger esses instrumentos, que é essa ligação das empresas. Por ordem de idade. Eu posso começar, por favor. Obrigado. Eu, particularmente, já acompanhei, né, a recuperação de um instrumento musical, inclusive de uma tuba sinfônica, Legal. onde nós passamos aquele momento de tensão, né, os antenistas qualificados encontrando, né, o instrumento musical, chegando no local onde estava o instrumento, né, com toda a técnica, com toda a abordagem, e recuperando esse instrumento e trazendo esse instrumento musical de volta, né, para o músico, né. Então, assim, eu não tenho dúvidas do potencial que tem essa empresa, a SegSing, em trazer, né, essa tranquilidade para nós músicos, porque eles têm toda essa parte de monitoramento, como o Pila explicou, né. Recentemente, um dos nossos músicos, ele precisou ir para um show, né, com uma apresentação, e nós monitoramos, né, Pila, todo o trajeto dele. Inclusive, eu mandava print da tela do aplicativo, mostrando todo o percurso que ele foi até chegar no evento dele, né? Como o Pila falou, né? A tecnologia chegou lá no local, criou-se uma cerca virtual para garantir que se alguém pegasse o instrumento dele, se deslocasse fora desse perímetro criado, né, a empresa estaria de prontidão, né, mesmo que ele estivesse lá no show, empenhado em fazer a sua apresentação, tinha uma empresa por trás fazendo toda essa segurança e dando essa tranquilidade para que ele fizesse o melhor dele no show, musicalmente falando, como o Thiago, poder ir para um encontro de músicos ali,
tranquilamente, estando tranquilo que ele está respaldado por uma grande empresa, um grande know-how, protegendo esse instrumento. Tem alguém olhando pelo instrumento. Tem alguém. Tem alguém olhando pelo instrumento. Então isso é muito importante, né? E eu aproveito aqui a oportunidade para informar para os nossos músicos que, em caso de um furto, em caso de um roubo do seu instrumento musical, se o teu instrumento for danificado pelo bandido, nós temos o seguro do instrumento musical que te dá a garantia de ter os 100% da recuperação do seu instrumento musical, garantindo que você sempre terá seu instrumento em boas condições para uso. Excelente. Aliás, tecnicamente eu não sou bom como o Hendrik para colocar aqui, nem como o nosso amigo, mas o que eu posso dizer é o seguinte: abaixo de Deus e da minha família, a proposta da minha esposa maravilhosa ali, por trás das câmeras, nos assistindo, o bem mais valioso que eu tenho é sim o meu instrumento, porque para mim é uma missão de vida, assim como para muitos. Sim. É essencial que eu tenha essa segurança. Eu tendo essa segurança, eu sei que eu posso contar que eu vou ter o meu instrumento de volta. Muitas pessoas podem sim comprar um novo instrumento, até melhor do que o que ela tinha. Mas como eu disse no começo, é uma história que está indo embora, é um presente de um pai, é todo um histórico que vai embora junto com um bem e tem muito mais importância do que a questão financeira. E sim, existe um custo para isso, sabemos, tem toda uma estrutura por trás e estamos sim dispostos, eu da minha parte inclusive, nós sempre estamos dispostos a investir para proteger o nosso bem de valor sentimental e financeiro. Sim. Mas pelo projeto que eu estou vendo aqui, eu acredito que inclusive é uma outra coisa que vai surpreender. Aguardem. Durante esse 1 ano e meio que houve esse casamento da Cornelius Consegue Sim, nós tivemos várias reuniões, né, com seguradoras, várias reuniões com a própria Segue Sing, para trazer o quê? Um preço que caiba dentro do bolso do músico. Que legal. E, Thiago, até acrescentando no que você falou, por mais que você disse que não tem tanta experiência técnica, assim como o Hendrik e o Pillage, Ele tem. você tá há mais de 30 anos, assim, na posição. Eu não queria falar literalidade. Ele tem muito. Você é um intermediário de músicos de todo o Brasil, então eu acredito que você também tem muita bagagem para compartilhar, que a gente não tem dúvidas disso. E em detalhe, no meu caso em específico, eu sei que tem músicos que andam com mais do que isso. Nesse momento, eu estou com um valor enorme dentro do meu carro ali embaixo no estacionamento. Eu tenho 2 tubas da DS musical ali que são valores consideráveis financeiros e também tem o valor emocional. Então eu levo em consideração isso, esse projeto que está sendo apresentado aqui, para mim, em específico, vem muito a calhar. Pega o seu instrumento ali. Pega o seu instrumento para Traz aqui para mim, só até ali eu Vamos dar uma pego. olhadinha? Exatamente. Olha só. Zé. inclusive Uma beleza dessa daqui, como que eu não vou ter um seguro? Como que eu não vou proteger uma belezinha? Como é que se perde isso aqui, Thiago? Na verdade, o instrumento em si, ele é uma caixa de som. A música tá na gente. Então você cria uma afinidade com isso daqui. Se eu soprar aqui, vai levantar seu bigode. Você cria uma afinidade, é uma história, é uma parceria. Não tem vinda nessa lata aqui até eu encostar nela, até eu colocar a boca aqui e fazer som. Então cria assim. É o casamento, né? É como perder a esposa, né? Tira um pedaço de você ali. É Deus, a tuba, a esposa, a família, não tem como. Exatamente. Então, se eu tenho a oportunidade de recuperar um bem que é tão precioso para mim, emocional e financeiramente, por que não investir? E aí, volto a dizer que realmente tá surpreendente o projeto. Tá, incrível. legal. Até uma ideia jogada aqui no nosso bate-papo. Imagina se os lojistas pudessem adquirir o instrumento musical deles já com essa segurança, já com essa proteção. Se já viesse junto, porque esses criminosos muitas vezes ficam em saidinha de shopping, em saidinha de loja. Imagina, você sai da loja, antes de chegar em casa, você é furtado, é roubado do instrumento musical. E eu faço um parênteses, né, sobre esse tema, né? E ontem nós tivemos uma reunião com um grande fabricante de instrumento musical, aguardem também que nós divulgaremos, um grande parceiro, né, o maior fabricante de instrumentos musicais da América Latina. Tô doido pra falar esse nome, tá? Pra quem quer adquirir essa musical,
A gente já tá na frente de outras, mas Uai, Se vocês conseguirem ler o que tá escrito aqui, ó, também que... HS Musical, HS Musical. Os instrumentos já sairão de fábrica. O cliente que adquirir instrumentos já sairão de fábricas assegurados. Todo o sistema de... Inclusive, Barilha, fica aqui um convite, obviamente, com a permissão do rei, claro, Thiago, para que o programa Cases e Negócios vá até a fábrica, porque eu tive o prazer de conhecer a fábrica da HS na terça-feira, salvo engano, né? Foi na terça-feira, para poder mostrar o processo de o fabricação. processo de encantar, todo o processo. Sabe o que eu mais vi ali? Todos. Amor. Que legal. Amor pelo que estão fazendo. Que lindo. E quando você coloca amor no que você faz, não tem como dar errado. Que Vai dar Paixão. isso, Paixão. Eu agradeço por isso, em nome da HS, inclusive. é verdade. Eu vi. É porque cada instrumento desse daqui é feito de forma artesanal. Desde a chapa que chega lisa até sair na expedição um produto desse daqui de primeiríssima qualidade. Cuidado. Eu até comentei com o Pedro, que é o menino que fica lá de negócios, o Pedro. Falei, cara, isso aqui parece uma vinícola, fabricação de vinho, tem todo um processo, sabe? Com todo cuidado, com flanela. É Eu maravilhoso. vou colocar um outro dado aqui, importantíssimo, desculpa eu te cortar, que eu sei que você é mais velho que eu, vou respeitar, mas só para eu não perder, por conta do meu TDAH, isso é estatística, existem estudos que mostram isso. Nenhum instrumento é igual ao outro. O máximo que uma marca de instrumentos conseguiu fazer mais de 90% igual foram 4. O Pedro me falou isso ontem. Cada instrumento é único, cada história é única. Por isso a importância de você preservar, rastrear e assegurar o teu instrumento, porque ele é único. Mesmo que tenha outros aparentemente iguais, há detalhes que são impossíveis de repetir de um para o outro. É como um pet, né, Thiago? Você se apaixona pelo pet. Mas é claro, Você sair. exatamente. Só parênteses em tudo isso aqui, porque, olha, esse projeto, ousamos a dizer, é único no Brasil, Não tem. não tem uma Olha empresa não tem. que faça seguro de instrumentos musicais, monitoramento 24 horas por dia, 365 dias no ano, ininterruptos, né? E recuperação em caso de furto ou roubo de um bem tão valioso quanto o instrumento. Sábado, domingo, ano novo, feriado, nós estamos lá sempre. Eu realmente fiquei impressionado com a estrutura que eu vi. Fiquei muito tranquilo de saber que existe uma empresa tão focada nesse tipo de trabalho. E aproveitando, Thiago, né? Nós vamos presentear você com dois dispositivos para você poder usufruir e Só para falar, Isso aqui agora. afinal você tem que ser a pessoa que vai dizer se o negócio funciona ou não, né? você sabe que são 2 tubas da HS Musical que eu tenho, né? Olha aí, dois dispositivos. Dois para você Esposa degustar. E você vai dizer o seguinte: funciona ou não funciona? Olha, É. eu tenho uma parceria, na verdade, um contrato de exclusividade com a minha imagem vinculado ao HS Musical, no qual eu estou muito feliz Que legal. de representar essa marca, porque realmente eu soprei essa tuba e gostei muito. Então, eu quero fazer o mesmo com toda a estrutura que vocês têm. Nós vamos utilizar, vamos fazer um teste, vamos registrar isso, e mostrar um primeiro case de sucesso aí. Exatamente. Mostrar para vocês que o negócio funciona e é de verdade. Gente, eu fico muito. Essa notícia foi o Você dizia assim, ó, como dizia o coronel, verdade verdadeira. incrível, muito bom, muito bom. Gente, eu fico muito feliz com essa interação de vocês aqui, porque esse é o intuito do nosso programa. A gente quer muito fazer a ligação para que cada vez mais empresas sejam pioneiras, tenham a qualidade que vocês também. Eu estou muito feliz com essa parceria da SegSig, da HS, da Konix. Esse é o intuito do nosso programa e é por isso que a gente chamou vocês aqui hoje. Eu estou muito feliz com essa participação de vocês. Village, agora eu só queria que você falasse um pouquinho pra gente. A SegSig abrange todo o território nacional, pessoa física, pessoa jurídica, somos esses detalhezinhos, como funciona? Abrange tudo? Hoje a gente atende pessoa jurídica, todo o território nacional. Roubou, furtou, desapareceu, sumiu, extraviou. Nós estamos aqui para poder ir fazer a recuperação. Desde que tenha alguma coisa com tecnologia, que tenha um transmissorzinho com GPS, né? A gente tá sempre aí. Legal.
Gente, infelizmente a nossa entrevista está se encaminhando ao fim. Mas antes, eu queria deixar um espaço para cada um falar um pouquinho. Quer dar mais um recadinho? Quer adicionar mais alguma coisa antes da gente terminar? Eu vou começar com o Hendrik primeiro. Hendrik, tem mais alguma coisa que você quer compartilhar com os nossos telespectadores? Eu gostaria só de mandar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Acreditem, esse é um projeto pensado com muito carinho, com muito amor pelo meio musical. Nós temos um apreço pelos nossos músicos, e esse projeto foi pensado para a proteção dos nossos músicos brasileiros. A gente sabe o desafio, a gente sabe as nossas dificuldades, a gente sabe o quanto nós nos esforçamos para aprender música, para fazer música de qualidade. E eu quero deixar essa mensagem para vocês. Cuidem dos seus bens de valores. Protejam os seus bens. Nós estamos aqui com uma solução, com uma forma de ajudá-los, mas divulguem para todo o meio musical possível que vocês puderem. Tragam, né, compartilhem essa mensagem com os músicos, não guardem com vocês. Protejam quem estão ao seu redor. Que legal. Thiago, gostaria de deixar uma mensagem? Da minha parte, eu quero, em primeiro lugar, agradecer por essa oportunidade de estar aqui, fazer parte desse projeto. E eu acredito que em nome não só dos 550 mil músicos da congregação cristã, mas de outras denominações que estão servindo a Deus com seus instrumentos, agradecer por esse projeto aí, porque eu vou poder entregar o meu louvor, sair, fazer as visitas e nos encontros de músicos, nas tocatas, com muito mais segurança e tranquilidade. Porque eu, assim como todos os demais, estou também sujeito a cair numa situação de furto, de roubo, mas eu tendo essa segurança, junto com a proteção de Deus, essa dupla aí vai ser incrível. Eu saber que eu vou poder recuperar meu instrumento, caso ele ele seja subtraído, né? Sim. Então a gente nunca quer que aconteça, mas temos que sempre estar preparado para uma situação dessa. Então esse projeto vem muito positivamente aí para mim e para todos os demais. E Thiago, o Pilad te deu o monitoramento, a proteção e recuperação, e nós te daremos também todo o seguro do seu instrumento musical. Olha essa parceria, Liga Gris. Mas, ô, Thiago, ratificando o que você disse, imagina você ir visitar uma igreja no extremo leste, no extremo sul, numa área periférica, que a gente sabe uma área que você não conhece, sim, é um terreno desconhecido para você. Acontece toda semana. E você que está com o seu instrumento de alto valor, são duas, e você está ali tenso, por quê? Meu Deus, se eu for roubado agora, eu perdi meu instrumento. Sim. Mas você tem que ir lá, sim. Você vai lá. É uma missão de vida. Mas é diferente você estar indo até o seu culto, numa região que você não conheça. Se eu for roubado, não tem problema. Porque eu vou entregar tudo que eu tenho sem reagir, vou ligar lá na Conitas, na central, e eles vão atrás do meu instrumento. Essa é a nossa missão. Recuperar e levar a tranquilidade para que você possa fazer seu trabalho tranquilamente. Excelente. Legal. E hoje, vou até puxar para você dar mais um recadinho pra gente no final, mas antes, eu vou puxar uma sardinha aqui rapidinho. Eu quero mostrar para vocês que a Segue Sing já lançou 2 livros. É verdade. Ela é autora de 2 livros, Combate ao Roubo e Furto de Veículos e Cargas, volume 1 e volume 2. A Segue Sing é uma empresa que eu gosto muito, principalmente por seus valores, principalmente pelo trabalho dela. Me corrija se eu estiver errada, mas a Segue Sing é a única empresa de pronta resposta que tem o ISO 9001. A primeira e única. A primeira e única. Então, eu acredito na qualidade da Segue Sing. É uma empresa autora de livros, é uma empresa que garante qualidade. Então, eu não duvido de que essa parceria também é de qualidade. Sim. Eu sei que vocês vão fazer um bom trabalho e depois a gente até conversa no final, se vocês quiserem o livro. Marília, não é à toa que este projeto está sendo desenvolvido há 1 ano e meio. Olha isso. Nenhum projeto sai e fica pronto em 1 mês já para sair e vender, essa coisa. Tem que... É duro, é batalhador, é árduo, mas o sucesso vale a pena. Chegará. Eu acredito, a gente do Case Mas tem que trabalhar. Com certeza, com certeza. E nada cai de graça, né? Você tem que se mexer para poder ajudar, né? Bom, eu tô há 30 anos tocando isso daqui.
falta tanto para eu aprender ainda. É. Eu imagino um projeto de uma tamanha magnitude dessa, com certeza teve muitas reuniões, teve muito aprendizado e com certeza vai evoluindo ainda mais com o tempo. Exatamente. Que legal. Estamos prontos. Estamos prontos, né? Exatamente. Que legal. E aí, Pillard, agora no final, você pode deixar um recadinho só para os nossos telespectadores? Você que nos assistiu, espero que tenham gostado desta oportunidade que a gente está levando até vocês. Não hesitem em nos procurar a Konix e teste, adquira o produto, né? Faça contato, tire dúvidas. Nós estamos em Alphaville, né? Enfim, nós estamos prontos para atender você, levar tranquilidade e é tudo feito com muito amor, de verdade. Que legal. Gente, a gente vai se encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu não poderia deixar de ressaltar aqui que hoje a gente aprendeu que proteger instrumentos também é proteger nossas histórias, também é proteger nossos sonhos. E eu tô muito feliz que a Konix e a SegSing, agora a HS até revelada agora em primeira mão. Muito obrigada por nos acompanhar. Juntos podemos transformar desafios em soluções. E a frase que eu trago para vocês hoje é: perder um instrumento é como perder uma parte da gente, porque a música é a voz da alma. Beethoven. Eu sou Marília Tedesco e esse foi o nosso programa Cases e Negócios. Cases e Negócios. Cases e Negócios.